convidado especialíssimo agora na Bradesco Esportes FM, dentro do nossa área. Trata-se de Bernardo Júnior, ele que é zagueiro da equipe do RB Leipzig. RB Leipzig, que é a grande surpresa do campeonato alemão. Lidera a competição, o campeonato alemão, desbancando grandes e principalmente desbancando o Bayern de Munique. Bernardo, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Para começar, você chegou para o RB nessa temporada. Esperava já na primeira temporada figurar numa equipe que está na liderança do campeonato? Bom dia, Bernardo. Bom dia, pessoal. Prazer estar falando com vocês e realmente para mim também foi uma novidade, né? Eu não esperava não. Agora, uma novidade, uma equipe que chega para essa temporada e já chega tendo a liderança da competição, né? Como é que vocês trabalharam essa situação durante a pré-temporada, né? Uma equipe nova, normalmente se espera aquela situação, vai brigar ali pro meio de tabela, para se safar e de repente as coisas foram dando certo. Dava para sentir desde o início da preparação que poderia dar tão certo esse RB Leipzig? Então, na verdade, no começo do campeonato eu não estava ainda, né? Eu estava no Red Bull Salzburg, da Áustria, e eu não participei da pré-temporada, porque eu joguei as eliminatórias da Champions League. Mas desde quando eu cheguei, eu vi um time que estava muito bem organizado. Até me surpreendi, por ser um time novo, com novos jogadores. Era um time muito bem organizado, assim. Agora, um time organizado que lidera a competição e principalmente com grandes resultados, derrotando grandes, né? Não é só uma liderança onde só pegaram pequenos. Vocês já tiveram a oportunidade de jogar contra grandes e sair vitoriosos. Como é que foi essa situação, né, de defrontar essas equipes grandes? Porque disputar na ponta da tabela, tendo na sequência de jogos, jogos apenas contra equipes iguais, ok. Mas você ganhar de grande é complicado, né, Bernardo? Realmente é complicado, principalmente num campeonato como o alemão, que toda rodada é um jogo difícil. As equipes são grandes, são sempre equipes tradicionais, e eu acho que isso dá confiança pra gente, né? Primeiro jogo contra o Hamburgo, 4-0 fora de casa, a vitória contra o Borussia Dortmund em casa, isso que deu a moral pra gente pra enfrentar os times de igual para igual, não entrar com aquela postura de time pequeno ou time menor, lógico, respeitando o adversário, mas sempre jogando de igual para igual. Agora, uma equipe que joga de igual para igual e joga para frente, né? Isso acabou consagrando o grande Bayern de Munique, que era uma equipe que jogava para frente. E vocês surpreendendo na competição, indo para frente todos os jogos, tentando jogadas principalmente em velocidade. Você acha que essa característica do Leipzig pode estar ajudando a ter esse bom momento que vocês estão vivendo? Com certeza. Acho que a gente tem que aproveitar as nossas melhores qualidades, né? O nosso time é um time muito, muito jovem e um time muito rápido. Então, acho que seria burrice a gente não aproveitar as nossas principais características. E isso também faz a diferença, a velocidade que a gente imprime nos ataques, e eu acho que a nossa resistência. A gente corre mais para o adversário e na segunda etapa isso fica muito visível. Agora, Bernardo Júnior conversando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte, jogador, zagueiro do RB Leipzig, da Alemanha, líder do campeonato alemão. Bernardo, queria perguntar agora sobre você, cara. Como é que você se sente sendo o único brasileiro desse elenco, um time novo? Normalmente os clubes alemães até contratam brasileiros. O próprio time que você estava, o Salzburg, tinha muitos brasileiros. Mas você foi pro RB e é o único brasileiro. Como é que você se vira no meio dessa galera da Alemanha, essa galera do continente europeu, né? Tem alguns africanos na equipe também. Cara, a minha adaptação, para ser sincero, foi bem tranquila. Na Áustria, os jogadores eram um pouco mais fechados, né? Mas eu tinha companhia dos brasileiros. E aqui na Alemanha a recepção foi muito boa. Os jogadores são todos jovens, então tem sempre esse clima de molecada mesmo. Todo mundo muito amigo, todo mundo muito unido. Então eu não senti tanto essa diferença. Eu tenho um bom inglês, então eu consigo me comunicar. O meu alemão também, faço aula de alemão, estou desenvolvendo meu alemão. Então, para mim, foi bem tranquilo, viu? Agora, como é que é essa estrutura do RB Leipzig, já que é uma equipe nova, né? Inclusive, na Alemanha sofre até uma certa resistência. O Red Bull tem interesse em investir no futebol, tem um time na Áustria, que era onde você estava, tem um time no Brasil, em Campinas, tem um time em Nova York, né, tem investimento alto. E na Alemanha está tendo a oportunidade de liderar o campeonato, que creio que, por ser um campeonato grande, é a menina dos olhos
da patrocinadora que é forte aí no clube. Como é que é essa equipe, né? Você sente esse interesse pelo futebol? Eles acompanham mesmo? Eles só botam dinheiro? Como é que funciona essa situação? Não, eu acho que o DNA da empresa é um DNA esportivo, uma marca que tem a identidade com o esporte, desde a Fórmula 1, esportes de inverno, esportes radicais. Então, eu acho que é mais do que só colocar o dinheiro e esperar um retorno de visibilidade em vender latinha. Eu acho que é realmente um interesse. Eu sei que o dono da empresa é um cara que gosta muito do esporte, então com certeza é mais do que só um patrocinador. É um clube que realmente apoia o esporte e faz da maneira certa, com credibilidade, com organização, que é coisa que falta no futebol muitas vezes, né? Agora, é interessante que a equipe do RB Leipzig, Bernardo Júnior conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, sofre uma certa resistência no futebol alemão justamente por causa desse patrocínio forte. Mas pensando assim, ainda mais um conhecedor da liga como eu sou, acompanho bastante, os outros clubes também têm um patrocínio, talvez não tão claro assim. O Wolfsburg tem a Volkswagen, a Audi com o Ingolstadt. Por que o RB ele tem essa certa resistência, líder hoje do campeonato, mostra que tem qualidade, mas tem uma certa resistência que teoricamente não deveria ter? Uma boa pergunta. Eu penso da mesma maneira que você, também não deveria ter. Mas eu acho que é pelo fato de ter uma novidade, de ser um clube que daqui a alguns anos é um clube que pode se tornar um dos grandes, que pode de repente bater de frente com o Bayern de Munique em algumas temporadas. Eu acho que esse é o grande medo, de um novo time que está chegando e que pode dominar o pedaço. Agora, Bernardo Júnior, eu queria fazer mais 2 perguntinhas para a gente finalizar aqui na Rádio Seu Esporte. Queria te perguntar justamente sobre essa situação. A Resistência, você falou que é um time que pode conquistar o pedaço. Como é que é trabalhado isso com vocês, jogadores? Vocês veem iniciativas do clube? Como é que está tentando conquistar a cidade de Leipzig e até a própria Alemanha, esse time do Red Bull? Criando um ambiente todo específico durante os jogos, com as vitórias? O que você acha que pode ajudar essa equipe a mudar essa imagem que teoricamente não deveria acontecer? Eu acho que a única coisa que vai mudar essa imagem nossa são as temporadas, né? É o tempo em si. A gente tem bem claro que, na verdade, essa equipe do primeiro ano não é a equipe que vai transformar o Red Bull no maior time da Alemanha. É um trabalho a longo prazo, né? Então, até por isso surpreendente, porque a nossa missão nessa temporada era se manter na primeira divisão. Mas eu acho que com apoio, com uma torcida fanática, com uma cidade que abraça o time, com um trabalho bem organizado, com bons dirigentes e com bons profissionais, eu acho que essa imagem pode mudar, sim. Estamos conversando aqui na Bradesco Esportes FM com Bernardo Júnior, ele que é jogador do RB Leipzig, líder do campeonato alemão. Bernardo, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a oportunidade de bater um papo contigo na rádio do Seu Esporte. Para finalizar, eu quero te perguntar o seguinte: hoje vocês são líderes do campeonato alemão, que é um molde para muitas ligas na Europa e no mundo também, já que é uma liga de sucesso, assim como o futebol inglês. Ano passado a gente teve o Leicester, campeão inglês, né, e está fazendo esse ano uma boa campanha nas Champions. Eu queria saber de vocês se vocês comparam essas histórias internamente de vocês, se vocês não comparam nessa situação, e o que fazer para não cair nessa temporada, não cair de rendimento, conseguir se manter. Já que na Alemanha a gente já teve o caso do Mainz, até na época do Jürgen Klopp, e outros clubes que estavam chegando à época na primeira divisão, fazer um barulho, mas depois cair de produção. Como fazer para essa equipe não cair de produção se vocês internamente se comparam ao Leicester? Cara, eu acho que o segredo é manter a humildade, né? A gente não pode achar que de repente a gente é a melhor equipe do campeonato e não querer correr ou achar que a gente é bom o suficiente para resolver só na qualidade. Eu acho que a gente tem que correr igual a gente está correndo agora e manter a humildade. Eu acho que esse é o segredo para continuar bem na competição. Tá certo, Bernardo. Obrigado pela participação aqui na Bradesco Esportes e boa sorte aí no campeonato. Quem sabe já saindo um golzinho seu, né? Tá faltando um golzinho, né, Bernardo? Tá faltando um golzinho. Infelizmente eu tive uma confusão, né? Eu tive que operar o menisco, fiquei fora das últimas três partidas, eu devo ficar mais fora das próximas 3. Mas quando eu voltar, quem sabe sai um gol aí. É verdade, para coroar a recuperação. Valeu, Bernardo. Obrigado pela participação. Obrigado, eu.
Daí, Bernardo Júnior, o único brasileiro da equipe do RB Leipzig, conversando aqui na Rádio Seu Esporte. Entrevista exclusiva, um belíssimo papo aqui na Rádio Seu Esporte. É o único brasileiro dessa equipe do RB, líder do campeonato alemão. Na última rodada, uma vitória sobre o Darmstadt, mas já ganhou do Werder, já ganhou do Wolfsburg, já teve grandes jogos contra o Augsburg também. E no início da competição, como ele mesmo falou, aplicou uma senhora goleada no Hamburgo.